O CAC é uma sigla que foi inventada para um dos produtos que nos diferencia bastante das empresas que conduzem treinamentos comportamentais no mundo. Como nós estudamos comportamento e desenvolvemos treinamentos vivenciais, que é a nossa grande experiência e a nossa grande expertise, em determinado momento da nossa história ficou importante a gente explicar o que a gente tinha estudado teoricamente para fazer com tanta força e com tanto sucesso os treinamentos vivenciais. Então o CAC ele se caracteriza por um treinamento que hoje tem 20 horas de duração. Ele acontece no primeiro dia das 8 da manhã até as 20h30 da noite, no segundo dia das 8 da manhã às 18 horas. E é um treinamento que visa explicar a nossa estrutura de raciocínio teórico sobre os treinamentos vivenciais que damos. Na verdade, o título inicial desse treinamento era Consciência. O termo consciência é um termo de 1845, de Mark Webel, que significa conheça um pouco de tudo para conhecer tudo sobre um pouco. Esse é o significado dessa palavra consciência. O nome do curso não poderia ser mantido consciência, porque muito pouca gente entende do que significa essa palavra. Mas era o nome que eu gostaria de ter dado a esse treinamento logo no início. Entretanto, ele consolida então o que nós estudamos profundamente para desenvolver os treinamentos vivenciais que ministramos hoje. E nós temos diversas formações profundas sobre o assunto. Nós tivemos uma abordagem consciente, nós estudamos muita coisa, nós não adotamos só a PNL, nós não adotamos só a análise transacional, nós temos um conhecimento profundo sobre todas as coisas. Então, o CAC é um treinamento super importante para que as pessoas façam. Não tem dinâmica, não tem vivência, só tem exposição conceitual. E o que para nós significa esse tudo? O que nós consideramos o todo para que você compreenda e confie na gente para desenvolver os treinamentos vivenciais? A primeira coisa que a gente fala então é sobre o nosso estudo sobre neurociências e medicina do comportamento. Basicamente, 2/3 do primeiro dia é só para falar sobre medicina do comportamento e neurociências. Explicar que que na verdade não existe realidade, que só existe percepção da realidade. Nós gastamos um grande tempo para mostrar como é seu cérebro e por que você é desse jeito. Depois disso, nós falaremos sobre inteligências, os tipos de inteligência. Nós vamos falar sobre como aprender mais rápido, porque não dá mais para a gente se acostumar com pessoas sabendo ler. A questão é com que velocidade você consegue não só ler, mas aprender. Depois nós vamos falar sobre o método Silva de controle mental, que é o grande protagonista, depois da gente estudar, dos trabalhos de programação neurolinguística. Dizem que são alguns autores os protagonistas de PNL, mas não são. É José Silva, um dos caras que protagonizou a palavra de reprogramação neural. Então a gente fala de programação neurolinguística, assim, de PNL, mas antes a gente falava sobre um autor importante, que é o método Silva de controle mental. Depois nós vamos falar sobre a interpretação de um teste que nós adotamos há muito tempo, que é o teste EQMAP, de Robert Cooper, Ayman Savaf. É um teste que a gente utiliza há muito tempo e que as pessoas vão gostar de entender como é que interpreta esse teste e vão inclusive se credenciar para serem interpretadores oficiais desse teste. Depois nós falamos sobre Enneagrama, que é uma técnica de tipificação humana a partir dos pecados capitais da gente. Tá? Depois nós vamos falar sobre emotologia, que é uma técnica que demonstra que o aprendizado só acontece a partir da emotização. É um autor, é um cientista brasileiro, Dr. Luiz Machado, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Depois nós vamos falar sobre análise transacional. É uma técnica que onde é abordado os estados de ego, pai crítico, pai protetor, adulto, onde você vai entender por que você se relaciona bem ou mal com as pessoas ao seu redor. Depois nós vamos falar sobre constelações organizacionais, trabalho de Bert Hellinger e de Grochowiak, que fala sobre o poder do campo sistêmico na abordagem comportamental. Nós falamos também do poder da música nos treinamentos vivenciais. Por que a música tem que ser tratada como ciência e não como uma coisinha de fundo num treinamento comportamental? Eu posso lhes assegurar que os nossos treinamentos vivenciais têm a utilização da música de um jeito absolutamente científico. Então a gente trata também isso. Por que a música é tão importante nos nossos treinamentos?
E outros temas que você pode observar, observando o nosso site e vendo lá. Então, na verdade, é um curso de 20 horas, onde você sai com um overview de informações para começar o seu estudo sobre ciência do comportamento. E para entender que a nossa abordagem não é um monte de gente que lê um livro e fez alguns cursos para dar os treinamentos vivenciais. Nós estudamos há 20 anos essa história e nós somos a única empresa que tem um curso técnico, teórico sobre comportamento humano que agrega os nossos treinamentos vivenciais. Então é um treinamento muito importante. Ele estrategicamente foi feito num investimento baixo para que qualquer tipo de nível social possa fazer e que vai se consolidar o treinamento mais dado por nós. Nós vamos viajar o Brasil inteiro oportunizando essa experiência para as pessoas. Ok? É mais ou menos isso o que é o CAC.